Gente, esse é o terceiro e último vídeo da série É Tempo de Se Guardar e Não de Parar. Se você não viu ainda o vídeo 1 e o vídeo 2, volta lá, pega o vídeo 1 e o vídeo 2 e depois vem pra cá para poder você entender muito bem o que a gente vai tratar. Tá bom? Observe, quando Davi vai receber o chamado do Senhor, ele já estava fazendo algo, ele já estava em movimento, ele já estava se movimentando, trabalhando em algo. A Bíblia vem dizer que ele cuidava das ovelhas do pai e ele era bom nisso. Ele já havia lutado contra o urso, ele já havia lutado contra o leão antes mesmo de enfrentar Golias. Sabe, a Bíblia vem dizer que ele era bom tocando harpa e por isso ele foi chamado para tocar no palácio para Saul. Sabe o que eu quero que você entenda? Que a gente não deve ser alguém que está esperando um novo de Deus sentado. A gente tem que esperar trabalhando, fazendo algo, construindo algo, entendeu? Sempre em movimento. Deus chama pessoas que já estão se movimentando, não pela expectativa, mas sim pela realidade que tem, com o pouco que tem na mão. Quando Deus olha para Moisés, no clamor de Moisés, Moisés fala: ei, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Quando Moisés é chamado na sarça ardente, Deus olha: ei, o que você tem na mão? O que você tem na mão? Usa o que você tem na mão. O que Deus já te deu hoje? Trabalha em cima disso. Trabalha em prol disso. Entendeu? Quando eu falo de expectativa e de realidade, eu me lembro de Gideão, cara. Gideão era alguém que estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Você sabe o que estava acontecendo? Estava acontecendo uma guerra e os midianitas atacavam Israel e acabavam com o suprimento de comida de Israel. E então, Gideão, o que ele faz? Ele vai lá e começa a malhar o trigo no lagar. E o trigo não é malhado no lagar, o trigo é malhado numa eira, num espaço aberto, onde até o vento ajuda a tirar as impurezas do trigo. Mas ele estava num lugar fechado, escuro, de pouco acesso, para poder pôr a salvo dos midianitas, para fazer algo para que as pessoas fossem alimentadas, para que as pessoas fossem cuidadas, para que vidas fossem amparadas. Ele estava ali correndo o risco de ser pego pelos midianitas, talvez, mas mesmo assim ele estava brigando, estava lutando ali, estava ali batalhando da forma que ele podia, para que as pessoas fossem alimentadas. E por isso a gente vê o anjo do Senhor olhar para ele e dizer: Deus é contigo, homem valente. Deus é com pessoas que estão buscando trazer vidas para outras pessoas, alimentar outras pessoas, cuidar de ovelhas, vencer os gigantes para que alguém seja salvo. Deus está com esse. Deus deseja ver a gente assim. Deus deseja ver pessoas nesse empenho, nesse intuito, com essa vontade, com esse desejo, com esse impulso. E assim que nós devemos ser, sabe? É tempo de sermos homens valentes. É tempo de colocarmos às vezes um pouco a nossa vida, o nosso conforto, o nosso eu em risco, para pôr o povo a salvo, para pôr a alimentação do povo a salvo dos midianitas. É tempo de, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a doenças, mesmo em meio a tanta coisa, a gente lutar para que outros recebam vida, para que outros recebam edificação, para que outros sejam alimentados, sustentados, redimidos, salvos. Esse deve ser o nosso impulso, esse deve ser o nosso ímpeto. E eu quero dizer para você profeticamente: Deus quer usar você, que mesmo em meio a crises, mesmo em meio a pandemias, mesmo em meio a doenças, mesmo em meio a esse vírus, está buscando de alguma forma alimentar, sustentar, ajudar alguém. Deus quer usar você, e se prepare, porque quando esse tempo de pandemia acabar, você vai ver o que Deus vai fazer através de você, porque você foi alguém que, como Gideão, que como Davi, se disponibilizou a não estar parado em nenhum momento, porque é tempo de se guardar, mas não de parar.